despachante aduaneiro ou de um agente de carga. A problemática é muito maior. Então, seriam esses meus comentários, tá, deputado? Parabéns pela iniciativa e nós ficamos à disposição para contribuir para o debate. Muito obrigado. Eu que agradeço, senhor Oswaldo. Seguindo a ordem da exposição, agora é o doutor Gessner, por gentileza. Muito obrigado, deputado. Aqui a pergunta, então, eu agradeço, foi um ponto que nós abordamos, mas é tão central que acho que vale a pena realmente retomar. Na sua visão, a estrutura dos mercados envolvidos, de um lado os armadores, de outro lado os práticos, exige fixação de preços? O que nós sugerimos na apresentação, e eu reiteraria aqui, não exige fixação de preços. Há casos onde a fixação de preços é muito importante, eu mencionei rapidamente, o caso de monopólio natural, né? Quando você tem uma situação que as economias de escala, de escopo, são tão grandes que a forma mais eficiente é ter apenas um provedor. Então, por exemplo, o transporte de um gás através de um duto caracteriza, em muitos casos, o monopólio natural, porque seria irracional haver uma competição entre vários dutos. As economias de escala, oriundas do fato de que, se você aumentar o diâmetro, o volume aumenta muito mais que proporcionalmente, permitem um serviço mais eficiente através apenas de um fornecedor. Este não é o caso de serviço de praticagem. Nós temos diversos práticos, obviamente, sujeitos a uma legislação, sujeitos a controle de oferta, sujeitos ao serviço contínuo, assim como todas as profissões, e assim como todos os serviços estão sujeitos a um determinado tipo de padrão do ponto de vista de fornecimento de serviço. Os médicos devem obedecer a determinadas normas, os jornalistas, os advogados, as pequenas empresas e assim por diante, né? Então, o fato de haver um arcabouço regulatório que estabelece algumas regras para o serviço de praticagem não justifica, tampouco, a fixação de preço. E o que nós observamos, eu dei alguns exemplos aqui, depois convidaria as senhoras e senhores para verificar na apresentação ou no próprio trabalho que foi realizado. Na maioria das zonas de praticagem, há uma forte concentração do poder de compra. Então, há aquilo que nós chamamos de oligopsônio, né? E o serviço é prestado por um conjunto de empresas. O oligopsônio é uma barganha. É um serviço de natureza privada. Não há nenhuma razão para estabelecimento de preço máximo. O que se pode fazer é desenvolver mecanismos de mediação, cláusulas de arbitragem, referências de custo, estudos de custo. Inclusive, é muito interessante, nos Estados Unidos, que foi tomado, na elaboração do modelo da CNAP, foi tomado como modelo de referência, etc., com circunstâncias completamente distintas da realidade brasileira. Então, claramente, uma referência inadequada se for tomado como referência única. Mas cada estado americano tem lá uma regulação específica. Los Angeles é de um jeito, o Alasca é de outro, Texas é de outro. Há circunstâncias específicas que procuram facilitar, azeitar a negociação de forma a garantir o bom funcionamento do mercado. Então, a resposta é realmente as estruturas de mercado não justificam a fixação de um preço máximo. E, respondendo à segunda pergunta, a fixação de preços, ela é um trabalho que, se há algo que há poucas coisas em economia que a gente pode estabelecer com uma regularidade muito forte, quase que uma lei que sempre ocorre. Mas, se há alguma coisa que a gente pode dizer, é que fixação de preço, em geral, gera uma distorção brutal
brutal. Quer dizer, é impossível antever todas as peculiaridades, todas as características de um serviço. E um serviço, naturalmente, trata-se de um serviço diferenciado, não é um serviço homogêneo, é um serviço diferenciado porque as condições locais são muito diferentes. Então, nessas circunstâncias, a fixação de preço, assim como a fixação de preço em qualquer século, em qualquer localidade do planeta, está fadada ao fracasso. Quer dizer, e o Brasil já tem tese de livre docência, tem tese de titular, etc., de que o desastre da fixação de preços. Então, eu acho que a gente deve se afastar desse modelo e procurar modelos de facilitação no sentido de mais informação, no sentido de consideração das condições locais e assim por diante, e deixar o mercado funcionar. Se não me falha a memória, foram passadas 2 perguntas para a senhoria, doutor Gésner. E as 2 o senhor já respondeu? Desculpe, deputado, eu na verdade, primeiro agradeço as 2 perguntas e eu tomei a liberdade de fazer um ato de concentração sem consultar o CAD. Eu aqui fundi as 2 perguntas. O pragmatismo da presidência. Mas eu devo admitir que não respeitei as regras de atos de concentração. Não, fique à vontade. É porque a segunda pergunta dizia: quais os problemas de uma fixação de preços para um território tão amplo e heterogêneo quanto o território nacional? É a receita do fracasso. Quer dizer, e a analogia que foi muito bem colocada aqui, a analogia com o frete, que recentemente nós vimos, o frete rodoviário, porque realmente as circunstâncias são muito diferentes. Quer dizer, quando a gente vai as situações são completamente distintas, então exige um estudo muito localizado, né? Então, de fato, eu tomei a liberdade de respondê-las em conjunto. Obrigado, obrigado. Só que fazendo um comentário, o assunto que eu estava tratando com o almirante Roberto Gondim é afeto à audiência pública. Enquanto Vossa Senhoria estava explanando, aproveitei o momento para poder tirar aqui algumas dúvidas com relação a tudo que diz respeito a esta audiência pública. Tá? Muito obrigado, professor Gésner. Vamos passar agora para o senhor Otávio, por gentileza, seguindo a sequência da exposição. Bom, a pergunta que me foi direcionada pelo senhor, deputado, o tema central seria a questão: a praticagem tem a capacidade de impor preços do serviço? Eu começaria dizendo o seguinte: foi dito aqui, né, por mais de um expositor, se referiram à praticagem como um exemplo de monopólio. Eu diria o seguinte: eu discordo dessa afirmação. A praticagem tem características que têm a ver com monopólio. Por exemplo, você tem uma limitação, tem barreiras à entrada, você tem um número limitado de profissionais e outras características em termos de regulação, mas falta uma condição fundamental para que a praticagem seja considerada monopólio, que é exatamente o poder de impor preços. Tá? Então, eu discordo dessa titulação, né? A praticagem não é um monopólio. Tá? Então, os preços que existem hoje no serviço de praticagem têm necessariamente 1, 2 ou 3 origens. A principal é a negociação de preços, né? São acordos. A praticagem não tem condições com a chegada de um navio, dizer ao armador a posteriori que ele vai pagar X por um determinado serviço. Essas tabelas já são conhecidas, são frutos de uma negociação. O processo de negociação da praticagem, que está contemplado pela literatura, é um processo de barganha que tem características específicas, as duas partes têm poder de mercado, entre aspas, né? Cada um tem o seu poder de mercado, e essas negociações, às vezes, levam meses, e geram acordos que duram anos, né? De 2 a 4 anos. Então, a gente tem acordos, como eu já citei na minha apresentação, com o Sindarma, tem acordos com a Petrobras, tem acordos com agências de navegação, e, eventualmente, com entidades que representam armadores estrangeiros, tipo o CNNT, a Centronave. Esses acordos é que
definem qual o preço que vai ser cobrado pelo serviço. Sem um acordo, a praticagem não tem como cobrar. Ninguém vai aceitar, nenhum armador, nenhum usuário do serviço vai aceitar um preço inventado pela praticagem se não tiver uma base para essa cobrança. A outra alternativa para estabelecimento de um preço é no caso em que não há um acordo, o serviço está sendo prestado, o prático, como eu disse, não tem a possibilidade de se negar a prestar o serviço, ele vai prestar o serviço obrigatoriamente, recebendo ou não, e a autoridade marítima entender que essa situação está representando um risco para a manutenção do serviço. Né? Quer dizer, a questão fundamental para a autoridade marítima é que o serviço não pode ser interrompido, tem que ter disponibilidade ininterrupta. Se a autoridade marítima entender que essa situação gera um risco de disponibilidade ininterrupta, ele pode, na figura da Diretoria de Portos e Costas, pode fixar temporariamente um preço até que um acordo seja alcançado. A última alternativa seria uma decisão judicial. Existem situações no Brasil hoje, o Rio de Janeiro, a zona de praticagem a que eu pertenço, tem preços definidos por uma decisão judicial de 2011, que até hoje não foram resolvidas, que dizem respeito àquele assunto que eu também explanei na minha apresentação, do momento em que o Centronave fez um pedido de fixação geral para o Brasil inteiro, a autoridade marítima foi obrigada a fixar, e, em seguida, o CNNT acionou judicialmente a autoridade marítima, e essas decisões judiciais, muitas delas perduram até hoje. Basicamente, então, respondendo à pergunta, não há possibilidade da praticagem impor preços. Tá? Espero que tenha sido claro. Muito obrigado, senhor Otávio. Seguindo aqui agora a ordem, o senhor Gustavo, por gentileza. Mais uma vez, senhor deputado, a oportunidade. Agora eu tenho aqui 3 perguntas, eu vou ler as perguntas e tentar respondê-las. Nem sempre é fácil. Então, quem são os armadores? Na realidade, essa é uma terminologia da área de transporte marítimo, eles são os indivíduos ou as organizações que se propõem a explorar o transporte marítimo ou fluvial. Então, o armador ele pode ser o dono do navio ou alguém que afrete o navio para prestar serviço. Então, nos 2 casos, a gente pode dizer, o Onassis, que muita gente conhece, o grego, multibilionário na época, é uma referência ao grande armador. Nós temos empresas nacionais de armação, temos empresas internacionais. A maior parte do transporte marítimo no Brasil é realizado por empresas estrangeiras ou por empresas nacionais, na realidade, controladas por empresas estrangeiras. Pergunta, uma vez que o serviço de praticagem é contratado e pago pelos armadores, por que existe uma reclamação do atual preço de praticagem por parte das associações de terminais? O que ocorre? O mercado, hoje, ele está sofrendo com 2 grandes efeitos. O primeiro dele é a consolidação. Existe uma tendência muito grande de consolidar o transporte marítimo. A gente pode observar que ou existem aquisições, como recentemente da Maersk comprando a Hamburg Süd, ou seja, eram 2 empresas de container, vão passar a ser uma só, ou existe muita figura da joint venture. 3 ou 4 empresas se juntam, passam a compartilhar as rotas, compartilhar as cargas, de tal forma de obter melhores resultados. Então, a consolidação é um efeito. E o outro é a verticalização, ou seja, as empresas passam a tentar dominar todo o processo envolvido no transporte. Pode-se dizer, o porta a porta, ela vai pegar a carga na porta do exportador, ela vai ser responsável por preparar o container, ela é dona do terminal, ela comprou o terminal, muitas são donas das empresas de rebocagem, por exemplo, até no âmbito internacional, são donos dos navios, ou seja, são donos, na realidade, das agências marítimas que fazem essa intermediação, tudo está verticalizado. E o que ocorre? Na realidade, o prático, ele é um agente do Estado, ele é supervisionado, ele é regulado pela Marinha do Brasil. Então, existe uma independência comercial com os armadores. A praticagem ela não tem regime de preferência.
E isso pode atrapalhar, em muitos cenários, os interesses dos armadores, que, por sua vez, são os proprietários dos terminais também. A gente observa isso muito também, inclusive, na área da exportação de grãos, em que os traders internacionais são responsáveis pela compra dos grãos na fazenda, na produção, eles são responsáveis por toda a logística até a entrega do produto no exterior. Então, se o preço do produto já está estabelecido lá nos mercados de commodities, na realidade, o custo logístico é dele. Se ele puder reduzir ao mínimo o custo logístico dele, maior será o lucro dele. Então, existe uma participação das associações de terminais por causa disso. A próxima pergunta, frequentemente vemos declarações que o preço de praticagem impacta os custos portuários e o custo do Brasil. Uma vez que quem paga o serviço é o armador do navio, ou seja, é um custo de viagem, como combustível e tripulação, gostaria que o senhor comentasse se efetivamente existe impacto nos custos portuários. Bem, os estudos que estão disponíveis, não é tão fácil ter. Esses estudos disponíveis, eles indicam que o impacto é de menos de 1% no preço do frete marítimo. Diversos estudos indicam isso. A gente pode observar, foi mencionado pelo prático Otávio, que houve uma fixação, grande fixação de preços para o Centronave em 2010, 2011. Em alguns casos, os preços continuam os mesmos até hoje. A pergunta seria, os fretes marítimos foram impactados por esse congelamento de preços ao longo do tempo? Os fretes da cabotagem sofreram algum tipo de impacto? A nossa percepção, pelo menos o que a gente observa, é que, mesmo quando, falando de armadores estrangeiros, mesmo quando o dólar sobe, ou seja, o nosso preço baixa significativamente, nosso preço hoje, em alguns casos, é, em dólar, menos de 50% do que era há 10 anos atrás, não se percebe no preço do frete nenhuma alteração. Ou seja, na realidade, qualquer redução do preço da praticagem, ele tende a se juntar à margem de lucro do armador. Acho que também já foi até comentado pelo Dr. Mário em relação a isso. A terceira pergunta, em que medida os preços envolvidos na atividade de praticagem podem afetar os custos? Existe algum estudo que comprove a elevação do preço da transação comercial em virtude dos preços da praticagem? Foi verificado algum tipo de excesso na fixação desses preços? Bem, então, essa é o que normalmente falta. Vamos dizer, essa é uma negociação entre entidades privadas, armadores e praticagem. É muito comum o armador reclamar do preço da praticagem. Agora, se você pedir para ele, então me traz aqui a sua fatura paga em Roterdã, em Antuérpia ou Hamburgo, para a gente ver se o preço é tão mais caro. Ele normalmente não vai trazer. Se perguntar para ele, abra a sua planilha de custos para efetivamente dizer quanto representa o preço da praticagem nos seus custos totais. Ele também não vai fazer e vai dizer que, não, eu estou aqui na concorrência, eu não posso abrir. Então, é muito fácil dizer que o preço da praticagem está impactando. Agora, em momento algum, existe um estudo que comprove que o preço que a praticagem do Brasil está cobrando está interferindo nos preços dos produtos. A gente pode até dizer o seguinte, a eficiência, a qualidade, o investimento que a praticagem executa para prestar melhor o serviço, sim, garante a baixa dos custos, por exemplo, dos seguros marítimos, garante, ao carregar mais o navio, garante que o frete fique mais baixo por tonelada, ao garantir que existe uma rotação maior dos navios no porto, garante uma maior eficiência. Então, se alguém me perguntar qual é o impacto da praticagem, é um impacto positivo, por maior eficiência para os nossos portos e para a nossa economia. Espero ter respondido as perguntas. Obrigado, senhor Gustavo. Seguindo a sequência das perguntas, agora para o vice-almirante Roberto Gondim, por gentileza. Obrigado, deputado. E a pergunta é, caso os preços propostos estejam abaixo do necessário para manter a capacidade de investimento,
pode haver alguma degradação na eficiência e na segurança dos portos brasileiros? Eu fiz questão de ressaltar aqui abaixo do necessário para manter a capacidade. É uma pergunta bastante fácil de ser respondida, né? A intenção não é que o preço fique abaixo do necessário para se manter a capacidade. A intenção é que seja um preço justo para o serviço que é prestado. E também faço voz aqui com a mesa, o serviço de praticagem brasileiro é um excelente serviço técnico apresentado. Isso a Autoridade Marítima Brasileira não apresenta nenhum tipo de queixa quanto ao serviço da praticagem. O que a Autoridade Marítima Brasileira vê é a necessidade de uma regulação econômica do preço da praticagem. Deputado, a Marinha apresentará contribuições para o PL de Vossa Excelência. E muito obrigado aí pelo posicionamento aí do senhor. Aí. Agradeço muito e a Marinha vai apresentar o seu posicionamento. Muito obrigado. Obrigado, almirante. Com a palavra agora o senhor Mário, por gentileza. Obrigado, deputado Vinícius. Eu primeiro queria fazer um comentário sobre, infelizmente foi embora o nosso colega do Rio de Janeiro, falou de tabelamento de preço, absolutamente. Né? O que nós falamos foi de fixação de price cap, né? O preços tetos. Né? Essa que é a questão que, inclusive, está abordado em algum momento no projeto de lei. E falar um pouco de teoria da regulação, o professor Gessner já falou bastante, inclusive. Né? Longe de ser o único ponto da regulação a questão do preço. Né? A regulação econômica ela envolve padrões de serviço, envolve, sim, a questão da modicidade enquanto preço justo, não quanto preço vil. Né? Qualidade, eficiência, regularidade, respeito ao meio ambiente, a questão de abusividade, enfim, é muito mais do que simplesmente fixar preços, e aqui já preços teto ou piso. Né? Então, vai muito além disso. Né? Então, quando se fala em regulação econômica, absolutamente não vejam isso como cifrões exclusivamente. Né? E também respondendo ao nobre deputado Raimundo Gomes de Matos, o nosso orçamento sempre aquém do necessário, mas a agência tem trabalhado muito fortemente para otimizar a utilização dos recursos. Obviamente que, se for instada a fazer alguma atividade de regulação, dará conta, evidentemente, com o recurso que tem, com os recursos financeiros, com os recursos humanos. A agência é dotada de uma expertise fantástica, servidores do mais alto gabarito. Isso não é privilégio da ANTAC, as agências reguladoras, em geral, têm um corpo técnico bastante eficiente. Então, claro, essa é uma decisão do Congresso Nacional, de manter a regulação com a Marinha tal qual está hoje, não é? ou passar parte dela para a agência reguladora. Se isso for feito, faremos com excelência, faremos o nosso melhor, não é? E se manter como estiver, continuará como está. Mas temos, sim, como dar conta do nosso recado. A pergunta que me faz aqui é a seguinte: com a aplicação dos preços propostos pelo SINAP, qual seria a redução no valor do frete marítimo? Aqui a gente tem que ver com muita cautela a pergunta, porque o valor do frete marítimo, como bem colocado pelo Gustavo Martins, não há uma correlação direta entre preço e custo. Não é? Então, eu poderia responder a pergunta, talvez com uma maior precisão, qual seria a redução no custo, né, para o frete marítimo, mas não há nenhuma garantia que essa redução de custo ela evolua para o preço, dado que o armador pode, sim, se apropriar dessa redução para melhorar a sua margem, e eu diria que seria até natural que essa fosse a primeira reação dele, não é? Por força de questões de mercado. Acho que qualquer um de nós que estivesse naquela posição faria isso como gestor, né? Então, realmente não há nenhuma correlação que diga que, se baixar de um lado, baixará de outro.
e vamos combinar aqui, será o encargo dos mais difíceis tentar entender, não é, como funciona a fixação de um frete marítimo, sobretudo internacional. Não é? Hoje a gente verifica concentração de mercado, as joints que se referiu o Gustavo, e os preços caem. E não necessariamente há um aumento da concorrência. Então é muito complicado, há uma crise, evidentemente, econômica, há uma estagnação no hemisfério norte, notadamente no lado europeu, e isso impacta isso como um todo, preços médios, enfim. Então, acho muito difícil aqui nesse fórum a gente tentar chegar a uma conclusão sobre isso, que é bastante complexo. Nem o doutor Agripino, formado em Harvard, PhD, saberá responder a essa pergunta, né? Mas é realmente uma questão desafiadora, mas é importante que a gente... Olha, mas sabem, mas não falam, né? Mas não falam. Mas é importante que a gente coloque isso com bastante franqueza, que realmente há uma dificuldade nessa questão. Não é? Então, a grosso modo, o que se sabe é que na cabotagem, que seria talvez a atividade que mais impacta o preço da praticagem, porque a cabotagem ela incorre em custos de praticagem nas duas pernas, né? Dado que é uma navegação dentro do território brasileiro, paga a praticagem na origem, paga a praticagem no destino. E agora, com relação aos preços, eu não vou falar, eu acho que a apresentação do Gustavo colocou muito bem. Naquele cenário de dólar, havia realmente uma oscilação bastante grande no benchmark. Depois, com a oscilação do dólar, isso mudou, mas com certeza os preços propostos pelo SINAP, à época, não é, também sofrerão em dolarizados impactos da mesma natureza. A segunda pergunta que me faz o deputado Vinícius, diz aqui, de acordo com o decreto 7860 de 2012, compete ao SINAP, a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, a metodologia de regulação de preços do serviço de praticagem. Pois bem, ao transferir essa competência para a agência reguladora, para a ANTAC, como estabelece o projeto, os preços fixados poderão mostrar-se mais justos e atenderão os anseios das partes. Aqui, uma primeira ressalva, né? Não sei se haverá fixação de preço. O modelo regulatório que a ANTAC irá adotar, no limite, né, a agência reguladora ela pode, inclusive, optar por não regular, porque achar que o mercado vai bem sem a regulação, ou que um custo regulatório seria muito alto para entrar numa atividade que estaria, vamos dizer, autorregulável. Isso é um limite, é uma ponta. E na outra, evidentemente, seria, vamos pegar um exemplo muito forte do setor rodoviário aqui, que seria um tabelamento de preços, também o trabalho dos mais hercúleos, né, dados a questão de heterogeneidade que há entre uma zona de praticagem 1, por exemplo, né, e as demais, para dar um exemplo assim, mais singelo. Né? Então, veja, a fixação de preços é uma possibilidade, não é necessariamente uma realidade. E fixar, e usar a expressão justo, né, é uma coisa muito complicada, o que é justo para um talvez não seja justo para o outro. Né? E mais complicado ainda é atender os anseios das partes. Né? Eu, quando optei, deputado Raimundo, a trabalhar com regulação, e eu já fiz isso perto dos meus 40 anos de idade, realmente é uma coisa, era nos anos 90 ali, né, estava surgindo a regulação no Brasil, eu como engenheiro e advogado, gostei do assunto, falei, poxa, acho que vou querer trabalhar com esse negócio de regulação. Né? E logo eu vi o seguinte, olha, se eu quiser entrar nessa seara, eu vou ter que usar os meus 2 ouvidos, né, para ouvir muito e a minha boca falar muito menos. Né? E a regulação hoje, a gente tem que ouvir muito, tem que entender muito. Há várias verdades, né? Há mais do que uma verdade. As partes, todas elas, têm as suas razões, têm as suas motivações, e a gente tem feito isso. Via de regra, a regulação não agrada 100% a ninguém. A ninguém. Né? Às vezes não agradamos ao governo, entendendo que a agência reguladora é uma agência de Estado, ela está vinculada a políticas públicas, mas ela não está vinculada diretamente a ministério, a governo, vinculada no sentido hierárquico, não é? Por isso que os diretores têm mandato, tudo isso. E também não agrada nem ao usuário e também não agrada ao empreendedor, ao investidor.
Por quê? Porque é dentro dessa equação que a agência trabalha, dentro de uma equação de equilíbrio. Né? Acaba dando 100% ao que cada um quer? Provavelmente não. Né? Então, atendendo os anseios, provavelmente a agência não atenderá os anseios de ninguém quando fizer qualquer tipo de regulação. Né? A ideia é fazer uma regulação que nós reputamos, e agora voltando ao termo, justa, né? Que equilibre, que mantenha a atratividade, a segurança, a qualidade àqueles que prestam serviço e que também permita ao usuário, né, que tenha a opção de receber, a opção de escolha, né, a opção e a obrigação que o Estado tem de que esse usuário receba o que a gente chama de serviço adequado, na acepção mais ampla do termo, no conceito jurídico, que envolve tudo aquilo que eu disse: padrão de serviço, modicidade, qualidade, eficiência e regularidade. Então, longe de nós queremos ser uma unanimidade, queremos agradar. O que a gente tem que saber claramente é que o papel da agência reguladora é um papel árduo de realmente estar no meio, e sempre seremos criticados, e a boa crítica nós a recebemos bem e tentamos melhorar continuamente. É nessa linha que trabalhamos. Obrigado, senhor Mário. Chegou mais uma pergunta pela internet que eu passei para o almirante Roberto Gondim. A pergunta é por que o ingresso no quadro de praticagem não é feito através de concurso, aberto a todos os brasileiros e com controle do Estado, principalmente o Ministério Público. Como foi apresentado aqui, o processo seletivo ele é aberto para todos os brasileiros. Né? Então, todos os brasileiros podem concorrer, né, a serem práticos. E o controle do Estado, principalmente pelo Ministério Público, todos os órgãos do governo estão submetidos ao Ministério Público. Eu pediria, a pergunta, às vezes, a compreensão ou o aprofundamento que essa senhora deseja, pode ser que eu não esteja atendendo aqui pela minha resposta. A senhora Thalita Souza Ramos, eu colocaria o meu e-mail à disposição, roberto@marinha.mil.br, esse mil é de militar e esse BR de Brasil. Ou o próprio site da Diretoria de Portos e Costas, www.dpc.mar.mil.br, tem um link, fale conosco. Se a senhora desejar aprofundar um pouco mais a pergunta, eu me coloco inteiramente à disposição para ampliar as informações que a senhora necessitar. Eu agradeço a pergunta da senhora. Obrigado, almirante. Bem, nós estamos finalizando os debates. Nós vamos passar agora a palavra dos expositores para as considerações finais, e pelo tempo aí de 1 minuto, por gentileza, e depois nós encerraremos esta audiência pública. E antes de encerrar, faremos os agradecimentos mais uma vez. Então, seguindo a mesma ordem de apresentação, começando pelo senhor Oswaldo, 1 minuto, Vossa Senhoria, para as considerações finais, por gentileza. Eu queria agradecer a iniciativa do Parlamento, que, no meu entender, é o poder mais importante do Estado brasileiro, está fazendo a sua função que deve ser feita em cooperação com a agência reguladora. Essa temática é uma temática relevantíssima, já foi colocada aqui, que não se mexe naquilo que está dando bom resultado, né? No direito comparado, as alterações feitas nesse sentido, em qualquer setor onde envolve segurança da navegação e regulação econômica, precisa ser feito com muito apoio político, quando está dando errado. Imagine quando está dando certo. Então, eu acho que o Parlamento ele precisa analisar essa reunião, essa audiência pública e os argumentos que foram levados adiante. E parabenizo aí a presidência pela condução dos trabalhos, pela qualidade técnica das perguntas, né? E estamos à disposição, deputado. Muito obrigado, senhor Oswaldo Agripino. Passo agora a palavra para o senhor Gésine de Oliveira. Muito obrigado. Eu me somo ao doutor Agripino, cumprimentando a comissão e a condução dos trabalhos pelo presidente, deputado Vinícius Carvalho. Realmente, o Congresso precisa discutir muito mais regulação, né, apoiar os órgãos do Estado. Acho que as manifestações aqui da ANTAC, através do doutor Mário Povia, foram muito interessantes, mostrando a importância desse órgão regulador. Eu acho que a boa regulação ela deve ser
minimalista e pró-concorrencial. Quer dizer, minimalista porque você atua ali onde é necessário. Nós sugerimos aqui que não parece necessário uma mão pesada estabelecendo preços aqui para o serviço de praticagem. É preferível uma intervenção minimalista. Sugerimos também, e acho que aí uma concordância geral, da enorme dificuldade de estabelecer preços para produtos diferenciados, para serviços diferenciados, né? Então, nós precisamos ser muito mais realistas nesse aspecto e respeitar as circunstâncias específicas e locais. É bastante importante a informação, quer dizer, informação a respeito da formação de preços de várias zonas de praticagem, das necessidades específicas, o estabelecimento de benchmarks, de referências claras e de indicadores de qualidade. Isso é sempre útil para que a gente possa sempre, ao longo do tempo, acompanhar a evolução da qualidade dos vários serviços e também dos preços. Isso é útil, é importante, mas sempre tendo em mente que a boa regulação é minimalista e a boa regulação ela sempre olha como eu posso mimetizar a concorrência, como eu posso deixar o mercado funcionar o máximo possível. Eu acho que é a chave para uma regulação mais eficiente. Muito obrigado, senhor Gesne. Passamos agora a palavra para o senhor Otávio Augusto, por gentileza. Bom, eu queria reforçar o meu agradecimento à comissão, especialmente ao senhor, deputado Vinícius, e ao deputado Roberto Matos, Raimundo Matos, que vem se tornando um especialista já na área de praticagem, já está dedicado há tanto tempo a essa área. Ele só não foi no navio como eu fui. Pois é, eu ia citar a sua visita. O senhor já tá chegando perto da experiência, porque já tá andando rápido, né? Bom, todo mundo reconhece o nível de excelência da praticagem, eu acho que essa questão é unânime. Agora, a praticagem está disposta a discutir, sempre há como melhorar, a gente não está fechado, achando que já chegamos já no top e a praticagem não tem mais nada a ser corrigido. O que eu só queria ressaltar é o seguinte: se fala muito de preço de praticagem, de custo. O custo da praticagem, o preço da praticagem faz mal e atrapalha o Estado, atrapalha a sociedade pelo mau serviço, não é pelo que ele custa ao usuário, né? O preço da praticagem, que é pago pelo armador, é muito pequeno se comparado ao custo que a sociedade vai ter que pagar por um serviço de praticagem ineficiente ou mal cuidado, né? Então, a nossa preocupação, e se falou de judicialização, a gente, em algum momento, tentou se aproximar das autoridades para discutir melhor essa questão, não fomos bem-sucedidos, e a judicialização, depois da criação da CNAP, foi o nosso único caminho para garantir a instituição. Tá? Agradeço mais uma vez a presença de todos também. Obrigado, senhor Otávio Fragoso. Passo agora para o senhor Gustavo Martins. Senhor deputado, mais uma vez gostaríamos de agradecer, inicialmente, pelo senhor ter convocado essa audiência pública para permitir o debate desse tema tão importante e, obviamente, também pelo convite que o senhor nos fez de comparecer e apresentarmos a nossa visão. Corroborando as palavras do Otávio, é sempre importante dizer, a praticagem ela não é contra a regulação, muito pelo contrário. Nós repetimos aqui, o setor é regulado há muito tempo pela Marinha do Brasil e nós somos os primeiros a precisar disso, porque protege o serviço, acima de tudo. Então, não queremos regulação, não é isso. Mas nós queremos um debate sobre modelos regulatórios, sobre o impacto de um determinado modelo regulatório, sobre a segurança jurídica de contratos. A praticagem não começou em 2012, quando foi criada a Comissão Nacional. Os acordos já são feitos há muitos anos, são discutidos, podem haver
em alguns casos, algum possível abuso, ou tal preço pode estar fora de uma faixa considerada mais adequada, mas isso tem que ser discutido de uma forma geral. Não adianta pegar o caso específico e um caso raro, específico, e dizer que é a regra. Eu até vou aproveitar apenas essa última oportunidade de mencionar, o doutor Mário Povinha mencionou sobre a situação das manobras com 2 práticos, 3 práticos. É sempre importante lembrar, quem estabelece esse requisito é a autoridade marítima. O prático ele não tem o poder de dizer, em qualquer condição, em qualquer porto, como será realizada a manobra. Isto é uma decisão da autoridade portuária e da autoridade marítima. É claro que a praticagem ela pode opinar, ela pode conduzir estudos e fornecer a sua visão sobre a complexidade das manobras, mas nunca será a praticagem que vai impor solução nenhuma. Eu gostaria de finalizar com o nosso pequeno slogan que a gente sempre repete: a praticagem do Brasil está no rumo certo. Muito obrigado. Passo agora a palavra para as considerações o almirante Roberto Gondim, por gentileza. Excelentíssimos senhores deputados federais, Vinícius Carvalho, Raimundo Gomes de Matos, senhores participantes dessa mesa, eu queria, em nome da Autoridade Marítima e como presidente da Comissão Nacional de Assuntos da Praticagem, agradecer essa oportunidade. É um assunto que a gente está vendo que é um assunto bastante vasto, que, pelo que eu vejo, continuará sendo bastante discutido aqui nessa casa, e o que a Marinha vê é a importância do nosso crescimento, né, que o Brasil cresça. É isso que a Marinha deseja, um crescimento do Brasil e um aumento da nossa mentalidade marítima. Muito obrigado, deputado, por dar essa oportunidade de estar nessa casa conversando sobre esse assunto. Agradeço. Obrigado. Com a palavra de considerações, senhor Mário Povinha. Deputado, obrigado pelo convite, parabenizar a iniciativa do requerimento, cumprimentá-lo, cumprimentar também o deputado Raimundo Gomes de Matos. Acho que fizemos aqui um bom debate, acho que essa casa cumpre a sua missão, efetivamente, de trazer para cá discussões dessa envergadura, com a importância que tem o serviço de praticagem. Acho que esse é o caminho de tentar entender, de ouvir todos os lados e dizer que a agência reguladora, reiterar, na verdade, que a agência reguladora reconhece a relevância do tema e a qualidade da prestação do serviço, e está disposta, sim, a contribuir, a dar o seu quinhão, se necessário for. E, de resto, parabenizar o bom nível dos debates, um nível respeitoso e profundo, né, de qualidade, que fizemos aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, senhor Mário. Antes... Som. Tá saindo não, tá? Não. Me ajuda aí, vai. Essa frase eu uso lá em São Paulo para os meus assessores. Obrigado. Pronto. Som. Som. É que eu aluguei o espaço por 3 horas, entendeu? Tempo esgotado. Daqui a pouco vão apagar as luzes. Corram. Que a nossa fala... Agora foi. Foi? Não. Som. É que a nossa fala tem que ser registrada. Não adianta falar. O timbre dá até para todos ouvirem, mas tem que ficar registrado. Alô? Problema técnico? Aí, tá todo mundo sem... Tá sem, né? Alô? Aí atrás, tá me ouvindo? Alô. Então, depois eles botam aqui nas notas taquigráficas. Antes de encerrarmos, aqui o nosso... é bom gravar. Obrigado, Douglas.
para ficar registrado. Obrigado. Problemas técnicos acontecem, né? Isso é comum. Antes de finalizarmos o trabalho, quero agradecer a presença de todos presentes, práticos, os profissionais da área, os profissionais ligados, né, ao segmento aquaviário do nosso país, as autoridades presentes, o almirante Roberto Gondim, o senhor Otávio Fragoso, FENAPráticos, o senhor Oswaldo Agripino, também o professor Oswaldo Agripino, o Mário Povia, da ANTAC, Gustavo Martins, da CONAPA, e o professor também, Gerson de Oliveira. Aqui também agradecer a permanência na audiência do deputado Raimundo Gomes, né, por estar conosco aqui, e os demais deputados que estiveram, mas por motivo de voo tiveram que ir. Agradeço também aqui a sensibilidade do presidente Daniel Almeida, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico. Como eu disse no início, na sexta-feira tentaram cancelar essa audiência pública, mas a audiência pública, nesta casa, ela tem um intuito, trazer para a sociedade o que está acontecendo. E nada melhor do que ouvir todos os atores envolvidos dentro dessa temática. Infelizmente, por questões de agenda, volto a citar aqui, não puderam participar desse debate, uma vez que foram convidados o Centro Nacional de Navegação, a Centronave, o Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, o Sindarma, e a Associação Brasileira dos Cruzeiros Marítimos, a CLIA Brasil, não se fizeram presentes porque não tiveram agenda para esta audiência pública. Esse debate não terminará aqui, porque nós já estamos acionando a assessoria para usarmos os meios regimentais para pedirmos, deputado Raimundo, a pensação dos projetos que estão tramitando nesta casa, o que diz respeito à segurança aquaviária. Então, vamos apresentar, tão logo seja possível, regimentalmente, ao presidente Rodrigo e pedir a ele a sensibilidade do deferimento desse pedido. O assunto é conexo, é correlato, tem que ser tratado desta forma. Não adianta trazermos só um lado do segmento e o outro, por sua vez, não sentar para discutirmos a questão. O que estamos fazendo aqui é discutindo a questão que envolve o setor aquaviário. Então, esperamos que, se não nessa legislatura, acredito que não, mas no início da próxima legislatura, chamaremos para uma outra audiência pública também essas empresas. E esperamos que, nesse tempo, eles já se programem para que possam colocar em suas agendas o compromisso de vir também falar sobre o setor. E se não puderem vir, entenderemos, mas mande um representante que possa responder aos questionamentos que aqui se fizerem presente. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos convocando os senhores membros da reunião, os membros da comissão, para a reunião de audiência pública a ser realizada na próxima terça-feira, dia 14 de agosto, às 15 horas, no plenário 5, para debater a obsolescência programada em produtos fabricados pela indústria nacional, matéria objeto do projeto de lei 7.875 de 2017. Meu respeito a todos os senhores, que Deus abençoe o regresso de todos para suas casas. Está encerrada a audiência pública. Ah.
Ei, ei, ah, ei. Ei, ei, ah. Estava